galera, Guilherme Sanches aqui, vamos nós para mais um Nerd Talk Gameplay na saga de como montar o teu PC Gamer. E hoje nós vamos falar de placa-mãe e processador. Então, fica comigo. No vídeo passado a gente falou como escolher o gabinete e o que isso afetava, que não é muita coisa mesmo. Mas agora a gente vai falar sobre duas coisas que no próximo passo, vamos dizer, escolher meu gabinete, que na verdade tu pode escolher por último. Eu escolhi por último o meu gabinete. Mas tem duas coisas que são fundamentais aqui na hora de montar o teu PC, que é a placa-mãe e o processador. Eu escolhi uma Prime H10ME. É uma placa da ASUS, no caso. E por que eu escolhi essa placa? Porque eu escolhi o processador i5 de 11ª geração. Então, são duas coisas que tu vai obrigatoriamente ter que escolher juntas. Por quê? Porque tu vai ter que verificar a compatibilidade de uma coisa com a outra. Guilherme, essa placa ela pode ser usada com processador AMD? Não pode. Por quê? Porque eles são invertidos. Na placa da AMD, os pinos vão estar para o lado do processador. Na placa da Intel, os pinos ficam na placa. Então, já dá uma grande diferença aí. Uma placa ela é específica para um modelo. E outra coisa, a posição ali do processador vai ser diferente, no caso, de marca para marca. Então aqui eu estou com a minha ASUS. Eu já estou com o processador nela. A placa não vem com processador, eu só botei aqui. Pra não perder. Porque ele veio numa embalagenzinha, não veio na embalagem oficial da... Eu preciso disso aí ainda. Aí algumas coisas importantes que vêm com a tua placa. Vem os parafusos, na verdade. Eles podem vir normalmente com o gabinete. Aqui o conjuntinho de parafusos. Para tu parafusar a placa no gabinete, parafusar aqui os HDs, essas coisas. Então, isso vem no gabinete. Mas aqui, ó, o que é mais importante da tua placa é isso aqui. Tu pode entrar na internet depois e procurar pelo modelo da placa, mas isso aqui é muito importante porque são os drives da tua placa. Como é que é um drive, Guilherme? Como é que eu vou entender o que tu tá dizendo? O drive, ele é o piloto da placa. É o software responsável por entender e se comunicar com a placa. Vamos dizer assim, se eu pegar um motorista, um piloto de Fórmula 1 e colocar ele a dirigir um Fuca e botar ele dentro do autódromo de Interlagos a correr com os outros pilotos de Fórmula 1, vai dar certo? Não, ele vai atrapalhar os outros carros, vai dar acidente, vai dar merda. Agora, se eu colocar o teu avô, motorista de Fuca, a dirigir uma Ferrari da Fórmula 1 e colocar ele dentro do Interlagos e agora todos os motoristas de Fórmula 1 estão com Fucas, quem vai ganhar? Provavelmente os motoristas de Fórmula 1. Provavelmente teu avô não vai nem conseguir tirar o carro do lugar. Então, essa é a questão aqui. Eu preciso do piloto certo para a máquina certa. Então, os drivers eles são desenvolvidos especificamente para cada equipamento. Por isso a gente chama de drivers proprietários, drivers específicos. Um driver específico para um equipamento específico. Então, por exemplo, cada parte da placa-mãe vai ter os seus drivers. E aqui está, no caso, todos eles. Eu posso achar no site da ASUS, mas aí porque eu peguei uma placa que tem, no caso, uma fabricação, uma placa famosa. Uma placa ASUS é uma placa boa, uma placa famosa. Se tu tiver comprado uma placa, às vezes, que vai sair de continuidade daqui a algum tempo, que o site saiu do ar e etc. Então é bom tu ter o CD de drives, porque pode acabar sendo o único lugar que tu vai acabar encontrando os teus drives de novo algum dia. A outra coisa importante é isso aqui, que é o quê? O espelho. Para que serve o espelho, Guilherme? Por que isso se chama espelho? Porque ele é um espelho dessa partezinha aqui. Agora eu já não preciso mais disso. O espelho, ele vai ficar no gabinete aqui. Aqui, exatamente. Não, aqui. Assim.
para que eu não fique com o dedo entrando para dentro da placa ou que sujeira não fique entrando. Então é uma forma de proteger o meu gabinete até, de proteger a minha placa aqui. Então, outra coisa que é importante eu decidir aqui, no caso, foi o processador, já está conectado aqui. Eu tenho que escolher a família de memórias já direto aqui da minha placa, porque isso vai determinar que memórias eu posso utilizar. Essa placa, por exemplo, é uma placa DDR4. Significa que as memórias RAM que eu comprei para ele, todas têm que ser DDR4. Eu não posso usar aqui uma DDR3 ou uma DDR5. Se tu já tem memórias e quer fazer um upgrade de placa e não quer trocar as memórias, se atenta a esse detalhe. Então, tem várias coisas que eu preciso me atentar aqui. Por exemplo, eu quero trabalhar com 2 placas de vídeo conectadas. Eu só tenho um slot PCI Express. Então eu só tenho uma placa de vídeo aqui. Eu não posso colocar 2 placas de vídeo nessa máquina. Ele não vai aceitar. Então o máximo que eu tenho é esse slot aqui para aproveitar. Então, se eu quiser colocar 2, essa placa ela já não me serve. Preciso de 2 placas de vídeo? Não. Se eu quiser fazer um upgrade, eu vou lá e troco por outra placa de vídeo. Então, são coisas que eu preciso, no caso, tomar atenção na hora de usar. Cada placa tem seus lugares específicos onde ligar as coisas, por mais que algumas coisas sejam meio instintivas. A placa tem escrito nela onde ligar cada coisinha, mas ela também vem, no caso dessa placa, como é americana, com um manualzinho aqui, ó, onde passo a passo do que fazer. E agora a gente vai para a mágica do cinema, porque a gente vai pausar esse vídeo e quando eu voltar, ela vai estar ali dentro. Então, pessoal, a gente já volta para a tua programação. Não pula isso aqui, nem se tu tiver no Instagram, porque o recado é rapidinho. Quero falar sobre isso aqui. O meu livro saiu finalmente, as vendas estão liberadas, o link para compra vai estar aqui na descrição, mas deixa eu te mostrar rapidinho a qualidade disso aqui. Esse aqui é o Crônicas de Leferion, o primeiro livro da saga, que se chama O Legado. O segundo já está pronto, se chama Os Imortais e vai ser lançado ali na metade do ano de 2022. Fora isso, esse livro, ele tá todo com as letras muito boas, tá ótimo de fazer a leitura. Eu mesmo tô refazendo a minha. Tu pode ver aqui atrás a composição do papel, tá maravilhosa. E, melhor parte, tem uma foto minha. Brincadeira. Melhor parte, cara, é que tem um mapa de todo o reino de Leferion para tu ir acompanhando a jornada dos cavaleiros. Tem um mapa aqui que eu desenhei à mão. Então, tipo, tem um pouquinho do meu trabalho além de todo o livro aí pra tu curtir. Então, galera, eu fico por aqui. Espero poder encontrar vocês. O canal aqui tá aberto para discussão do livro também. E o Instagram, tudo, todas as minhas mídias sociais. Até a próxima, vamos seguir com o conteúdo. Então, pessoal, tá aqui dentro. Colocamos primeiro o espelho e depois engatamos ele ali. Tu vai ver que são 5 parafusinhos barbadinhos de colocar. Uma vez que tu encaixou a placa, os parafusos aparecem. Tu pode ver que, por exemplo, aqui ó, tem espaço para um parafuso, mas não tem nenhum parafuso nele, porque não tem nenhum engate da placa ali. Isso seria para caso fosse outro modelo de gabinete. Então, pode ser que sejam só 4 apareçam, pode ser que 6 apareçam, pode ser que 5 apareçam, como foi o caso aqui. Tem um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Então, eu estou com 5 parafusos prendendo a minha placa. Agora vamos falar um pouquinho do processador. Por que que eu escolhi essa placa, a H10 no caso ali, que a gente já mostrou a caixinha aqui. H10 não, H510. H510ME. Porque essa aqui ela é uma placa especial, no caso, principalmente para a 11ª geração, para a 10ª e 11ª geração de processadores da Intel. Ela está feita já para otimizar isso. Então, ela já é feita de fábrica para otimizar o uso do processador que eu escolhi. Por que que eu escolhi o processador da Intel? Escolha padrão. Eu gosto da Intel, eu trabalho com a Intel há bastante tempo. Eu escolhi a 11ª geração porque ela tem muita tecnologia nova, tem muita coisa boa
E a 11ª geração tem um pouquinho mais de gigahertz do que a anterior. Como é que tu escolhe um processador? Primeira coisa que tu vai olhar é o quê? Quantos cores ele tem? Quantos núcleos ele tem? Esse processador, por exemplo, ele tem 6 cores. Se ele tem 6 cores de 2.6 GHz, significa que ele tem 2.6 vezes 6 GHz operando. Então, eu posso ter uma quantidade muito maior de capacidade aqui operando. O i5 de 10ª geração, ele tem 2.4 GHz em 6 cores. Não é uma diferença tão grande, mas o preço estava diferente, a diferença estava pequena entre eles. E a tecnologia que tem na 11ª geração não tem toda na 10ª geração. Então eu optei por otimizar melhor ainda a minha placa-mãe e eu escolhi aqui o i5 de 11ª geração. Guilherme, se fosse escolher um i7, ele teria talvez mais cores com mais gigahertz. Então essa é a grande diferença assim que tu vai escolher o teu processador. Como é que tu vai saber isso? Olha o que tu quer rodar. Vai nas classificações lá do que tu quer rodar. Por exemplo, quero rodar um Photoshop. Vai lá no site da Adobe e vê quais são os requisitos para rodar o Photoshop na sua qualidade top. Quero rodar um The Witcher. Vai lá na Steam, abre a página do The Witcher e vê quais são as configurações recomendadas e quais são as configurações mínimas dele. Então tu já vai saber ali mais ou menos que máquina tu quer montar. É claro que normalmente as configurações recomendadas é para jogar o jogo no Medium. Então nem sempre aquela configuração recomendada vai te deixar jogar o jogo no Full, que é no máximo dele. Então essa máquina que eu escolhi, ela vai rodar algumas coisas no Full, algumas coisas no Medium ainda. Então foi por isso que eu escolhi o processador. Aqui o vendedor me sacaneou e ele não me mandou a caixa oficial que viria daí com o cooler oficial da Intel. Faz alguma grande diferença? Não, não faz tanta diferença assim. A diferença é que eu vou ter que botar um cooler aqui que eu tive que sair correndo para comprar. Então, mágica do cinema, vamos botar o cooler ali dentro. Beleza, está instalado aqui. O que isso aqui vai mudar? Isso aqui interfere na capacidade de resfriamento do meu processador. Se eu estiver usando programas muito pesados, o meu processador vai precisar compensar com o trabalho. Esse trabalho esquenta a máquina. Então isso aqui vai resfriar o meu processador. É claro que se eu for usar coisas mais pesadas, o meu processador vai esquentar mais e eu precisaria daí de um sistema de resfriamento melhor. E é por isso que muita gente coloca mais uma fan aqui, mais fãs aqui na frente e tudo mais. Todas essas coisas para esfriar a máquina. Guilherme, eu posso ter um cooler melhor, mais fodãozão pro meu processador? Pode. Existem modelos de coolers que são muito tops, muito interessantes aqui. Mas como eu pretendo depois colocar outro cooler aqui, outros coolers em outras posições, para mim não faz tanta diferença. E como eu também vou ter os dois coolers aqui da minha placa de vídeo e mais o da fonte, que tem uma boa potência, eu não estou tão preocupado com isso no momento. Então, nesse momento, a gente já está aqui tranquilo. Então, o vídeo de hoje foi sobre placa-mãe e processador. O vídeo anterior, eu não sei que dia foi ao ar, foi sobre o gabinete. A gente já está aqui mais ou menos engatilhado. Não esquece de curtir e comentar. Esse aqui foi um vídeo mais técnico aqui no canal, para dar uma mãozinha. E até a próxima. Fui!